Quarta via, na Sagrada Escritura, fundamentada em São Tomás e São Boaventura. O princípio da quarta via é esse: elevar-se até Deus através das criaturas. Agora vem 4 perguntas aqui, se alguma delas lhes interessar, por favor, a gente pode conversar. Então, o item 1 romano é esse: quarta via é a via da exemplaridade. Então, Deus é a causa final, formal. Ele criou. Agora, a causa exemplar é esta: tendo criado o que ele criou, precisa espelhar as qualidades dele. Isso que é a causa exemplar. E que corresponde à quarta via de São Tomás. Agora vem as perguntas. As dificuldades que um tema desse tem. Eu vou tratar só daquilo que possa interessar. Já temos Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Até espero, em saindo daqui, fazer uma visita ao Nosso Senhor. Mas nós já temos. Então, para que a gente vai mexer com uma criatura que é, afinal de contas? Segundo ponto, as criaturas são um desvio para se atingir a perfeição. Por quê? Porque o mundo é inimigo do homem e é preciso desapegar-se das coisas terrenas. Isso é totalmente doutrina evangélica, católica, desapegar das coisas terrenas. Hoje, depois, nós temos que a ecologia já prega esse culto à natureza, à Mãe Terra. Alguém interessa por algum desses pontos aqui? Senão nós vamos passar adiante. Aqui são dificuldades. Se alguém acha que alguma dificuldade deve ser resolvida e tal, é uma dificuldade psicológica. Porque, por exemplo... É porque eu estou pensando exatamente nisso aí agora que o senhor está expondo, né? Que de fato, se a gente já tem Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, qual seria o sentido então de nos espelharmos nas coisas criadas, né? Mas é interessante, aí queria que o senhor falasse sobre Porque são dificuldades, veja bem, se você tem, o óculos está embaçado, tem que limpar os óculos, não vai enxergar. Então, se tem uma dificuldade psicológica, eu tenho mais essa daqui. Se eu posso adorar Nosso Senhor Jesus Cristo diretamente, para que eu vou me importar com criatura? Ademais, a criatura, ela faça a gente Deus, né, digamos, né? Bom, estou vendo que ninguém está interessado nesse assunto aí, vamos lá. Podemos ir adiante? Eu quero ver um por um. Não, está interessante. Inclusive, o que o mundo prega é o endeusamento da criatura, né? Acho assim que alguma dessas dificuldades precisa ser tratada ou assim que... Acho que todas são relevantes. Hein? Acho que todas são relevantes. É porque sabe o que acontece? Porque às vezes imagino que eu entendi, mas eu acho que o senhor tem muito mais a acrescentar. Então eu acho que se pudesse, eu gostaria. É que, de fato, a exposição vai acabar tratando disso daí. Mas, por exemplo, nós temos Nosso Senhor na Eucaristia. E até nós começamos outro dia aqui a conversar um pouco sobre isso. Nosso Senhor na Eucaristia, segundo aquele douto teólogo anglicano convertido no século XIX, padre Frederick Faber, William Frederick Faber. Ele era no movimento de Oxford, converteu-se, antes dele converteu-se o Newman, cardeal Newman, padre Newman, né, converteu-se e devia. Aquele movimento, aquele núcleo do século XIX, que apoiou muito Papa Pio IX, na infalibilidade, na Imaculada Conceição, o padre Faber é daí. Então, é um teólogo de mão cheia. Foi ele que, conhecendo o tratado, traduziu o tratado para o inglês. Primeira versão do tratado em inglês, de São Luís de Montfort, que é de 1700. Bem, digamos, talvez pelo menos 250 anos, pelo menos, antes. Bem, o padre Faber tem um tratado sobre a Eucaristia. E ele desperta aspectos ali da Eucaristia, Nosso Senhor, que está aqui na Boa Viagem, né? Ele diz o seguinte: Nosso Senhor, do ponto de vista das qualidades humanas, que vem da natureza humana dele, são 7. E ele está na Eucaristia, que a gente pode considerar essas 7, vamos chamar de qualidades. Claro, ele não está olhando, é Deus, não é isso que ele está dizendo, são as qualidades. Primeiro é que ele diz o seguinte: Nosso Senhor está ali como filho de Maria. Veja, um anglicano convertido, primeiro ponto dele, tradutor do tratado,
Primeiro ponto, ele está ali. O senhor pode fazer uma adoração? Eu estou aqui fazendo a adoração do Filho de Maria. Primeira coisa. Segundo, ele está ali como chefe da igreja. Terceiro é sacerdote, sacerdos. Profeta. Agora vem o lado temporal. King, rei. Rei. Nosso Senhor diz, eu sou rei. Tu diz, eu sou rei. Para isso nasci. Rei. Depois vem Senhor de todas as coisas temporais. E último aspecto que ele dá é juiz dos anjos e dos homens. E aí que vem, é Nosso Senhor na Eucaristia que está julgando os homens. Você vai tomar São Julião Eymar, vai tomar a doutrina do Padre Faber, eles apresentam a Eucaristia de uma maneira viva. Resolve muito problema. Bem, então, nós temos esse Nosso Senhor do Santíssimo Sacramento, é o Senhor de todas as coisas temporais. Ele é que criou. Gente, olha, vai imaginar, nós estamos agora, o projeto, né, em andamento da construção da Catedral de Belo Horizonte. Tá bem. Imagina que nós tivéssemos um outro arcebispo e tivéssemos um novo profeta, Aleijadinho, que era arquiteto, não é isso? Arquiteto, escultor, e pedisse ao Aleijadinho para fazer o projeto da catedral de Belo Horizonte. Nós íamos esperar o quê? Que ele ia fazer um projeto, ele ia apresentar um projeto bonito, de acordo, inclusive, com a psicologia de Minas Gerais e tudo mais. Bem, então, aqui vem. Deus é o autor da criação. Como é que nós vamos pensar que a criação não espelha as perfeições de Deus? É uma coisa de pensar que o Aleijadinho ia fazer um negócio aí. Então, é isso. A obra é espelho do autor. Bem, as criaturas são um desvio? As criaturas podem muito bem ser um desvio quando a gente tem apego a elas. Ou você vê um pão de açúcar, por exemplo, você vai dizer aquilo, é bonito. Tem apego. Então, é diferente da pessoa contemplar uma perfeição, o processo é esse, da quarta vida. É contemplar a perfeição de Deus que está no pão de açúcar, que está no Corcovado, que está no mar, que está no céu estrelado. Isso a gente contempla, aliás, até interessante, porque como está fora de nós, não é isso? Nem dá para ter esses apegos assim. Bem, o mundo é inimigo do homem, mas a criação não é má. Por quê? Porque ela saiu da mão de Deus. Como é que ela pode ser má? Só se ela fosse feita por Satanás. Não pode. A criação não é má. A criação foi atingida pelo pecado original. Isso é outra coisa. Mas ela não é má. Isso é heresia. E o último ponto, a ecologia já prega esse culto à natureza. É exatamente o que nós não vamos fazer. A quarta via não é culto à natureza. Absolutamente. Mas é o que a gente vê, a teologia da libertação é a Pachamama, tananã, tananã. A natureza é uma criatura, né? É uma criação de Deus, mas agora eles estão querendo inverter isso e ser adorada como o próprio Criador. No centro. É isso. E aos poucos aí, a própria mentalidade, viu, Eduarda, vamos chamar assim, a cultura pet, não é? Está passando o limite. E olhem, não está praticando a quarta via, como nós vamos ver aqui. Tá? Pode passar adiante, só quer mais alguma coisa? Se deixar, eu quero tudo. Não, está ótimo, está ótimo. É porque... Não, está excelente. Era uma pincelada. Está brincando. Bom, aqui está. Aqui está a gradação. Olha, tem anos que eu gosto desse tema e venho pesquisando, etc. E de vez em quando a providência vem com uma graça assim, dá um clique, né? Aqui está a escala da criação.
Até a Nossa Senhora e criação. Os minerais. Aí começa. Olha, os minerais. Pega isso. O ouro está entre os minerais, a prata, o diamante, o rubi, a esmeralda, valem muito dinheiro. Entretanto, qualquer elemento do mundo mineral, do reino mineral, vale menos do que um vegetal. Se ele aspirasse, me empurra um pouquinho, vamos subir um degrau, aí ele atingiria a vida. Uma folha não vale nada. O que vale uma folha de... É isso. Mas ela tem vida. O mundo vegetal vale mais do que todo o mundo mineral. Vale como de dinheiro? Não é dinheiro. É isso. Tem vida. Vai explicar por que uma folha vale mais do que os diamantes mais preciosos do mundo. Primazia da vida. A primazia da vida nessa gradação que se observa na criação. Imagina quando chegar na alma intelectiva, então, é a culminância da criação. Bem, olha, vamos lá. Um vegetal, se ele sonhasse em dar um passo a mais, aí nós cairíamos no reino animal. Se o animal sonhasse um pouco e quisesse dar um passo a mais. Mas hoje a tendência está mudando. Às vezes é igualar, até mesmo sobrepor os animais aos homens. Né? Pois é, assim, exatamente. Nós estamos congregando os elementos para mostrar o erro da ecologia, entre outros. Sim. Não só os animais, como os vegetais também. Ai do sujeito se cortar uma árvore ali, sem pedir autorização. É mais pode fácil ser até ser preso. por cortar uma árvore do que fazer um aborto. Olha lá. Na sua casa não, às vezes podem Um ovo de tartaruga. Então, não é nada. aí, se eles, animais pudessem receber um grau a mais, ia receber a alma humana. Aí já passa a ser homem. Deus, Nosso Senhor, jamais, impensável, se encarnar para salvar isso que está aqui para baixo. Nosso Senhor se encarnou para salvar isso daqui. Ora, o homem, portanto, tem a graça, recebe a graça, recebe a alma, não é isso? Mas recebeu a graça. Bem. Seu Marcos, me veio uma dúvida aqui, pode ser boba, mas eu quero perguntar. Porque os demônios, eles têm natureza angélica. Eles continuam, mesmo tendo decaídos, eles continuam tendo a mesma natureza angélica? Como que funciona? A natureza, Lúcifer sim. era ângelo, A né? natureza, sim. Eles continuam com a Natureza natureza angélica. Aí atua aqui, atua lá nos Estados Unidos, ele não está sujeito a mil coisas. Digamos, a mil empecilhos, né, da natureza humana. Isso é de Satanás, não é? É. Agora, a liberdade dele é quem governa é Deus. E quem consegue abrir as torneiras são os pecados dos homens. Mas é Satanás e os anjos que caíram junto com ele, né? Eles também são anjos. É isso. Sim. Os demônios, né? E será que é por isso que ele, por exemplo, assim, diz que o Satanás, ele vem, ele não se apresenta como ele é? Talvez seja por causa desse lado angélico? Mas ele não pode... Não, porque, veja bem, é porque ele tornou-se horrendo. Não, ele é horrendo, né? Mas se ele apresentar horrendo, ele não vai conseguir nada. Exatamente, Né? sem Então, dúvida. aí Sem então dúvida. seria um caso. Apresentar sobre 1000 disfarces, não é? Mas isso aí é que facilita ele. Perfeitamente. Perfeitamente. E é por isso que o mundo atual quer inverter essa ordem, essa hierarquia aí. Para jogar o homem cá para Porque baixo. sempre teve Pra inveja baixo da dos criação minerais. do homem e da mulher. Ele tinha inveja. Então eu acho que essa inversão aí de proteger mais a natureza, o planeta e os animais é para subjugar o homem. Eu entendo assim, não sei se é... Não, mas é isso mesmo. Por É isso inveja mesmo. dele. É isso Só as- mesmo. só as- Olha, que sentido faz isso? Que é preciso salvar o planeta Terra.
Aí tem essa atuação mesmo satânica por trás. Aí o Satanás trabalha, não, Pachamama, você é pai de pet, você não pode destruir o ovinho de tartaruga, não pode, né? Mas pode abortar. Então, aqui vamos dizer assim, é que de fato tem muitos aspectos. Hoje eu vou limitar um certo aspecto, mas isso é certo. A Revolução Industrial, que é a Revolução do século XVIII, XIX, né? Essa Revolução Industrial, ela procedeu realmente como ela deveria ter procedido. Na realidade, já começa essa palavra revolução, né? Já não é bem. Bem, então, aconteceu mesmo. Aconteceu. Agora, sobretudo, capitaneada pelo protestantismo anglo-saxão. Não é isso? Inglaterra, depois Estados Unidos. A Revolução Industrial não foi capitaneada por Portugal, nem por Espanha, então, por gente protestante. Então, só para dizer, então, a Revolução Industrial, de fato, deu margem a que surgisse, por exemplo, isso daí. Devastou não sei o quê, devastou não sei o quê, também, né? Isso surgiu. Agora, o que governa, por isso que eu estou dizendo, a gente não pode desgalhar muito, mas é bom saber. A virtude católica que governa o progresso, que governa o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, essa virtude se chama sabedoria. Sabedoria. E a virtude da sabedoria, ela está por cima das virtudes cardeais. Está por cima da temperança, da justiça, da fortaleza e da prudência. Sabedoria. E direito, né? Eu estava no Rio de Janeiro aí, uns 20 anos atrás, fazia um trabalho com jovens universitários. E pus essa questão para eles lá. Uma coisa, a gente poderia destruir o Pão de Açúcar? Não poderia destruir a Baía de Guanabara? E uns pelos outros, aí não eram muitos. Não, a Bahia tem direito. Ou a pedra lá do coisa tem direito. E eu disse, tem direito? Como tem direito? Não tem direito. Ele não sabia expressar, estava já sob o influxo da propaganda, mas direito não tem. Direito não tem. O homem, quando destrói uma coisa bonita, ele está pecando contra si mesmo, contra a sabedoria e contra Deus. Então, ele não vai destruir, não é porque a Bahia tem um direito, é porque aquilo é uma perfeição de Deus. E se ele destruir, ele está destruindo uma perfeição de Deus, mas não é um direito. Então, aí pegou o negócio da ecologia, e querem dizer que tem direito. Direito não tem, são incapazes de direito. Pô, você é formado aí, sabe perfeitamente. Incapaz de direito. Eles não querem dar direito nem para beber mais. Não é isso? Então, não é direito. O homem peca contra a sabedoria quando ele destrói, né, uma beleza de Deus. Bem, então, depois, anjos, Nossa Senhora, que tendo essa natureza aqui, recebeu graça superior aos anjos. Isso aqui é básico para nós tocarmos para frente a nossa reunião. Bom, aí vem agora exemplos fáceis. Deus colocou exemplos fáceis. Quais são esses? Está aqui, ó. Quem nasceu na roça talvez conheça isso aqui. Já viu? Uma gota d'água, água, já tomou água na folha de inhame, na folha de taioba, assim. As bolhas ficam todas redondinhas assim, entendeu? Agora, é bonito ou não é? É bonito. A quarta via nos ensina a procurar qual é a perfeição de Deus que está por cima desse bonito. Só bonito é uma etapa. É uma etapa. Aí vem a física e explica, não, isso é tensão superficial, a bolha, não sei o que. Isso. A gente joga, cai água assim numa panela, perdão, numa trempe fervendo, né? Ou então no arroz que a panela está quentíssima, né? Aquilo começa tudo a pular. Bem, aí que vem. A física e a química analisam as propriedades físicas e químicas. Calor,
a resistência dos materiais, a condutividade elétrica, a densidade, a maleabilidade, são características físicas. A quarta via vai tratar do quê? Dos transcendentais. Vai tratar de um plano superior. Vamos ver, vamos chegar lá. Mas é bonito ou não é? É. Aí, ó. Parece cristal. É um sorriso. Maravilhoso. Isso é um sorriso. Olha que o homem da roça, eu vi isso na roça quando eu era menino. Eu tenho ocasião de ver isso. Agora eu digo assim, uma criança que veja isso pela primeira vez, ou segunda ou terceira, se ela deveria prestar atenção nisso, ainda que ela não possa entender. Ela deveria ter a mamãe dela, ou o papai, ou o irmão mais velho que dissesse, olha, isso aí é tal coisa. Ela deveria ter um sacerdote que dissesse para ele, isso aqui é tal coisa. Bem, estão preparando o terreno, hein? Aqui é o capim-gordura, florido. Quem conheceu o capim-gordura, com a serração, gente, é uma beleza. É uma beleza. Veja bem, nós estamos pegando exemplos que Deus colocou, que estão acessíveis a nós. Não é uma beleza de uma estrela que demorou não sei quantos dezenas de anos, milhares de anos para a gente saber. Não. Acessíveis. Outro, aí está. Pôr do sol. Belo Horizonte, belos pôres de sol. Acessível a nós? Acessível a nós. Feito por quem? Por Deus. Então Deus colocou certos elementos acessíveis. Acessíveis. Daqui a pouco a gente sai. Conversamos um pouco aí sobre sonhos, né? Não é sonho não, isso tem... Aqui, céu sideral, mesma coisa. Infelizmente, a civilização moderna, com tantas luzes, mal deixa a gente... Mas quem já teve a oportunidade de sair... Na praça, só para eu falar que na Praça da Liberdade tem um observatório de graça. Olha lá, pronto. É um observatório muito bonito, vale a pena, acho que só tem que agendar lá no site. Então, assim, vale a pena ir lá conhecer. É de graça e vale a pena. Não sei se alguém já foi lá. Onde que é? Na Praça da Liberdade, naquele circuito cultural. Mas é em qualquer um dos prédios? Ou é um... Não, é um único prédio, Observatório de Ciências, eu vou procurar, não é no grupo. Tá. Tem telescópios profissionais lá. Deus é o autor da ciência. Então, não tem como querer estabelecer uma contradição entre Deus e a ciência. Mas, esse aqui nem todos, né? Nem todos os estados do Brasil têm acesso, né? Mas aí já começa um item aqui. O mar é o símbolo da grandeza de Deus. Está vendo? Já temos aqui um qualificativo. Bonito, cor linda, mas ele tem que ter um significado, simbologia. Bem, aí vem um pouco de doutrina. Não se trata da consideração naturalista, egoísta, fruitiva dos sentidos. Como isso me agrada. Porque, de fato, a primeira coisa vem em cima dos sentidos, não é? A contemplação natural é um ato da inteligência e da vontade. Inteligência e vontade. Olha, santificação reside na vontade. Nem está no conhecimento. O Google aí, entendeu? Pode conhecer tudo do Google, pode conhecer do Wikipedia, pode conhecer... A santidade não está no conhecimento. Nem está na inteligência, está na vontade, na adesão. Por isso que Santa Joana d'Arc era analfabeta e foi santa. Né? Santa Bernadette Soubirous e outros, né? E quantos outros? Bem, que primeiro exercício que nós vamos fazer. Grand Canyon. Não está assim de fácil acesso para nós aí, mas todo mundo pode... Mas as fotos, né? Grand Canyon. Então,
como eu disse, é um exercício da inteligência e da vontade. A primeira etapa da quarta via é quando se contempla uma coisa e se deleita nela sem se reportar a uma etapa superior. Grand Canyon, Colorado, né? Bonito. Então veja o que é a primeira vista do Grand Canyon, está ali igual. Bonito, me agrada, me deleita. Mas veja bem, essa é a primeira etapa. Segunda, quando nós vemos algo e reportamos a um determinado absoluto, sem, porém, identificar esse absoluto com Deus. Então, qual é o absoluto aqui? Vem aqui embaixo. Grandeza, majestade, mistério, hein? O Grand Canyon dá um pouco assim, eu só vejo por fotos, eu não cheguei a conhecer. Mas ele reporta alguma coisa, sabe o que é? Dos tempos bíblicos. Ele tem um ar de mistério. Então, a primeira fase é a pessoa, bonito, isso é muito bonito. Segunda é, vou procurar Deus quando criou, qual é a perfeição que ele quis que isso espelhasse. Você pode dizer assim, dizer, se isso aí fosse uma coisa assim, importante, né? Primeiro, todos os pregadores estavam falando. Depois, eu estava cheio de manuais, de livros e tudo mais. Então, vamos ver se... Terceira etapa. Finalmente, é o aspecto religioso da contemplação propriamente dito. Qual que é? Quando a pessoa, observando as coisas, imediatamente reporta a Deus. Esse absoluto, que é o quê? A majestade, a grandeza, o mistério do Grand Canyon, isso nos reporta a quem? Isso é um espelho do quê? De quem? De quem? Do Criador. Então, tá, concretamente, esta foto. Aí, Deus permitiu, criou, né, o Grand Canyon, para nos dar uma imagem da grandeza de Deus. Isso é uma dedução que eu fiz. Pode ser que a pessoa olhando ache que tem outros aspectos aí. Então, veja bem, aqui nós já dissociamos da ecologia. Já dissociamos. Totalmente. E nem isso aqui é Deus. Não. É o reflexo de uma perfeição de Deus. Porque se Deus criou, a obra criada reflete as perfeições dele. Bom, agora vamos à Sagrada Escritura. O fundamental, não é? Fundamental. Sagrada Escritura. Salmos. Os céus publicam a glória de Deus e o firmamento é obra de suas mãos. Tem um amigo, aliás, faleceu. Tinha, né? Eu o conheci, ele era o vice-presidente da TFP nos Estados Unidos. Mas ele me contou, eu tinha 17, 18 anos, ele dizendo, tinha 17, 18 anos. E não sabia bem qual era a minha vocação. E fui passar um tempo num seminário, não é bem seminário, acho que era mais bem um lugar de, talvez seminário de uma ordem religiosa, um mosteiro, uma coisa. Passou uns meses lá. Começou logo em seguida, que chegou, eu procurei um mestre de noviços. E disse para ele, o senhor me dê um livro que me ensine como amar Deus através da criação. Aí ele me disse, e ele me deu. Eu falei, John Span, que livro é esse? Eu estou procurando. Isso tem 60 anos, tem 70 anos, entendeu? Mas ele disse, esse religioso me disse, vá aos Salmos e vá ao Evangelho. Você vai ver a quarta via. Então, por isso que nós estamos aqui começando pela Sagrada Escritura.
Aí o Davi, hein? Autor do Salmo, né? Rei e profeta. Os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Continua. Um dia transmite uma mensagem a outro dia. E uma noite comunica ciência para 8 da noite. Então não é a mesma mensagem, não. Porque, de fato, a noite tem um mistério. Então, a noite comunica ciência a outra noite. Não é uma palavra, não é uma linguagem cuja voz não possa perceber-se. Vai ser, vamos devagar, estamos mostrando assim como nos ajudar, pelo menos a saber que isso existe. Continua? Bom, aí São Paulo. Me permitam, São Paulo era um culto. São Paulo era culto. E dizem que aquele povo, né, a linguagem aí, não é? Que aquele povo antigo todo era analfabeto, né, burro e tudo mais. As epístolas de São Paulo, para nós hoje, homens evoluídos, cultos, formados em faculdade, as epístolas são difíceis de entender. Mas a epístola eram cartas que ele escrevia para resolver questões até de ordem prática ou doutrinárias das várias igrejas com que ele está fazendo apostolado. Então, como é que pode ser que ele escrevia uma carta e o público dele não entendia? São Paulo, é só para dizer, essa tal burrice do pessoal antigo. Então, disse de São Paulo, porque as coisas invisíveis dele, de Deus, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. E assim seu poder eterno e a sua divindade. Bem, eu não sei, já disse. Deus, claro, com a criação, as perfeições de Deus se tornaram visíveis. Não, então, a criação não é Deus, mas ela espelha a qualidade de Deus. Bom, eu não sei se já cansei um pouco os amigos aí. Não, tá nem do horário do senhor ainda. Eu vou ter que pedir licença a todos que eu tenho que buscar a Cecília na aula. Vai buscar a princesa? É. Olha só, hein? Mas aqui tem uma princesa Isabel também, né? Tem, essa é a princesa nossa. Tem partes assim menos pesadas. Agora assim, eu tirei 2 ou 3 passagens do Salmo só para a gente ver que de fato a Escritura trata disso. Veja bem, o justo é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que a seu tempo dá fruto, cujas folhas não murcham e todas as coisas que faz têm bom êxito. Então, veja bem, Davi, inspirado, sem dúvida nenhuma. Mas, então, pega exemplos da natureza e dizendo, quando você vai no rio, todo mundo já viu isso aí. A beira do riacho é onde mais floresce, as verdinhas e tudo mais. Bem, então, daí ele tira o quê? Ele tira uma lição. Isso é a imagem do justo. Viu como a quarta via não é uma invenção, não. Ela é esquecida, isso é outra coisa. Ou pelo menos... Agora, Davi continua. O outro lado da medalha. Não assim os ímpios, mas são como a palheira que o vento leva. Por isso, os ímpios não sustentarão no dia do juízo. Então, Davi tira da natureza os 2 exemplos. Se for justo, vai florescer. E se não for, é que a palheira seca que o vento chega e carrega. Bom, essa parte da Escritura todo mundo conhece. Essa advertência de Nosso Senhor. Vamos pegar só, dentro da advertência de Nosso Senhor, pegar um ponto que vocês vão ver, é a quarta via e que, infelizmente, fica esquecida. Então, Nosso Senhor está dando uma lição à incredulidade, à falta de confiança dos judeus. Então, vai recorrer a esse exemplo. Exemplo do quê? Qual é o exemplo que ele dá? Da criação. Ele podia simplesmente dizer, vocês não têm fé, vocês não têm crer, vocês não acreditam, vocês não têm confiança. Mas ele quis recorrer a um exemplo. Esse exemplo que é acessível às pessoas. Esse exemplo que é? É da criação.
Então tá lá. Vosso Pai ser... Nesse ponto aí, esse versículo está dizendo que uma criatura inferior, naquela escala que você falou, Deus cuida. Quiçá a criatura superior, que é feita em mais semelhança dele. Pois é, mas sabe o que acontece? É isso que se chama a quarta via. É passar dos degraus inferiores para chegar depois na perfeição humana, no anjo, em Nossa Senhora, e para depois chegar a Deus. É questão da pessoa saber que isso existe. Existe. Olha, eu moro num lugar interessante ali, porque o pôr do sol eu vejo bastante, quase todo dia. Infelizmente, os arquitetos, né, chegaram lá e fizeram um prédio de 7,5 andares, que já me rouba uma boa parte do Belo Horizonte, né? Lá da sede mesmo que o senhor está falando? Bem, mas vamos ver o ponto da quarta via? Continuar? Bom, tá aí, ó. Marquinhos Pescador aí já fez o serviço dele, né? Continua. Agora vem outra lição. Continuação do texto. E por que inquietais com vestido? Comida, as aves. Vestido. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã morre, quanto mais a vossa. Então, Nosso Senhor está dando uma profunda lição de vida espiritual. Eu repito, por que ele julgou necessário recorrer a uma imagem, primeiro, das aves do céu e agora dos lírios do campo? Ele não pode ter dito, vocês não têm fé. Além do mais, vocês não têm isso. Simplesmente a doutrina. Não. Ele recorreu, porque, pelo exemplo, a doutrina fica fácil de captar. Tá certo? Olha Salomão, a gravura de Salomão. Porque Nosso Senhor, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão, assim, do ponto de vista humano, é a melhor prefigura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Prevaricou. Do ponto de vista humano. Mais até do que Davi. Porque Deus disse para ele, por causa de Davi, né, eu vou no teu filho permitir que se construa o templo e tudo mais. Agora vamos ver o que a Escritura fala de Salomão. Vejam aqui. Escritura. Além disso, Deus deu a Salomão a sabedoria, um grandíssimo entendimento, uma magnanimidade imensa, como a areia que há na praia e no mar. A sabedoria de Salomão excedia a sabedoria dos orientais e egípcios. As pessoas falam, olha a cultura egípcia, olha o que os egípcios faziam, está dito aqui. A sabedoria de Salomão era superior ao Oriente e ao Egito. Continua. Propôs Salomão 3.000 parábolas. Seus cânticos foram 1.005. Tratou nos seus escritos de todas as árvores, desde o cedro que há no Líbano até o isopo que brota da parede. Olha aqui, quem não já viu um muro velho assim, não é? Assim, uma trincada e tudo mais, até do isopo que até Salomão tratou. E tratou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Para ver que Nosso Senhor, então, se referiu à grandeza de Salomão, agora que diz a Escritura e quem foi Salomão. De todos os povos, da parte de todos os reis da terra que ouviram falar da sua sabedoria, vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Rainha de Sabá saiu lá da Etiópia, né? Os teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações foram admirados por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado Deus de Israel, ajuntastes ouro como se fosse estanho e amontoaste pedra como se fosse chumbo. Então, essa é a grandeza de Salomão. E Nosso Senhor fala o que? Salomão, na hora de se vestir, não é aquele lírio do campo. Não é. Por isso é que a vestimenta celeste. Por isso é que quando Nossa Senhora aparece, hoje, videntes, seja em Lúcia, em Fátima, Santa Catarina de Labouré,
Santa Bernadette Soubirous consegue descrever. A que Nossa Senhora veste com algodão nosso. A vestimenta celeste, ela tem que superar o livro do campo. Claro. Aqui tem as citações. Primeiro livro dos reis, tal, tal, eclesiástico, tal, tal. Bem, está então a comparação, né? Então tá. Salomão, a rainha de Sabá, e duas fotos dos livros do campo. Bem, pra frente? Bom, aqui está. Você conhece essa frase do Nosso Senhor, né? Foi pouco antes da morte. Poucos dias. Fizeram dizer para ele: sai daqui e vai para outro lugar, porque Herodes quer te matar. Ele, Nosso Senhor, respondeu: ide dizer a essa raposa: eis que eu lanço fora os demônios, eu faço curas, e amanhã, e ao terceiro dia, no termo, ou seja, quer dizer, terceiro encerrou a vida dele, né? Mas veja bem, aí Nosso Senhor pega a raposa como exemplo da astúcia. Vou repetir. Tinha Nosso Senhor Jesus Cristo necessidade de assemelhar Herodes a uma raposa? Ora, a raposa estava ali. Não é como hoje, né? Moramos em Belo Horizonte. Estava ali ao alcance. À frente. Esse também, bom, conhecido, né? Vede que eu vos mando como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nosso Senhor pediu, então, recomendou duas coisas. Parecem contraditórias, não parece? Complementares. São complementares. Astúcia da serpente. Daqui a pouquinho vem uma explicação. Pra frente. Pois é, mas prudência e astúcia não são sinônimos, né? Porque ele falou prudentes como a serpente. Ele vai explicar. Olha, eu gostei de ver, viu, Vicibélio? Porque é isso mesmo. Ou seja, a serpente tinha então a virtude da prudência, ele vai explicar aqui. Mas veja bem, hein? Nosso Senhor já está delegando a missão aos apóstolos. Para isso, ele recorre de novo a uma imagem acessível a eles. Eles sabiam o que é a pomba e sabiam o que é a serpente. Ele disse, olha, uma representa uma virtude, outra representa... Vamos ver em que aspecto que a serpente representa ali. Aqui eu tirei de um trecho do professor Plínio Corrêa de Oliveira, publicado no jornal Catolicismo há muitos anos. Então ele disse, vai descrever a pomba, a simplicidade da pomba, harmoniosa das linhas, simples no colorido, graciosa nos voos e nos movimentos, afável, entre aspas, né, para com os outros animais, pura e cândida em todo o seu modo de ser. Então, esse é um aspecto que Nosso Senhor recomendou aos apóstolos. A pomba, nada faça que possa sugerir a ideia de rapina, os gaviões, tudo mais, né, rapina, de agressão, de injustiça, de intemperança, de impureza. É, pois, muito adequadamente que na linguagem do Salvador é o símbolo da inocência. Vamos à serpente. A serpente agressiva, venenosa, falsa, perspicaz e ágil. Mas em toda essa malícia da serpente quanto à prudência, porque vai definir o que é o conceito de prudência. Quanto à astúcia. A prudência é a virtude católica, é a virtude pela qual alguém emprega os meios necessários para chegar aos fins que tem em vista. Esse é o conceito de prudência. Ora, a serpente tem isso. Veja o que é a virtude da prudência. Então, os meios, vai utilizar dos meios para chegar ao fim.
Então, justifica aqui que é porque que Nosso Senhor usou as duas. Tem que ter as duas coisas. Acho que a Anchieta, saindo de lá com 17 anos, lá da Europa, vem para cá, e vem como bobinho aí. Inocência, todo mundo sabe que ele tinha que ter. Mas astúcia também. Bom, aqui em a fundamentação da quarta via, eu pergunto se até aqui ficou, pelo menos assim, serve para a gente uma primeira abordagem para saber, existe. Tanto que existe que foi tratado no Evangelho, foi tratado na Sagrada Escritura. Existe. Agora, como é que isso aqui passa para a vida prática? Isso é outra questão. Tá bem? Agora, deixa eu só falar com o senhor. Dentro do nosso combinado aqui, falta 10 minutinhos. Ótimo! Gente, pode ser? Ótimo! Pra gente, aí o senhor vê assim, tá muito bom, eu não vou interromper, mas é para ficar na dinâmica dentro do... Muito bom. Sim, eu vim na hora certa. Eu estava precisando de dosar, e eu vou dosar aqui. Eu só faço um resuminho muito rápido. Desculpa, os vocais trabalharam muito. Os dois doutores que eu conheço, que mais trataram da quarta via, São Tomás e São Boaventura. Contemporâneos, medievais, contemporâneos do rei São Luís de França, século XIII. São Tomás, dominicano. São Boaventura, franciscano. São Tomás primava pela lógica. Então, ele dá 5 demonstrações da existência de Deus. A quarta demonstração é que foi tomada como sendo a quarta via. Quarta. Vamos ver um pouquinho, 2 palavras. Quarta via são os graus de perfeição. Já vimos aqui, eu vou ler só essa ficha. Observamos diferentes graus de perfeição nos seres desse mundo. Unidade, bondade, beleza. Graus de perfeição. Então, começa aqui. Minerais, vegetais, animais. São graus de perfeição. Por isso que ele está dizendo. Diferentes graus de perfeição. Isso implica na existência de um modelo em relação ao qual estabelecemos a comparação. Um ser ótimo, maximamente verdade, um ser supremo. E esse ser supremo é Deus. Diz o senhor, São Tomás é cabeça. É que ele fala assim, calor, isso aqui está quente. Quando você fala que está quente, você tem uma referência na cabeça. Quente em relação a quê? Está frio, está gelado. E essa comida sua está fria. Uma referência, tem um referencial. Então, é que São Tomás vai dizer, se eu digo que o lírio do campo tem aquela beleza, a pomba tem aquela simplicidade, essa simplicidade, ela é o quê? Ela tem um modelo máximo, ótimo, que é o Ser Supremo Deus. Resumindo assim, sem... Bom, agora vamos ver o lado de São Boaventura. Bem, aqui é isso. Se eu acho que esse panorama é sublime, onde é que está essa sublimidade? Qual é a referencial? Ele disse, então, são demonstrações para conduzir a alma à certeza da existência de Deus. Bom, para frente. Bom, agora vamos. São Boaventura. Também um resuminho, no pouco tempo que nós temos. Pessoal, a criação do mundo é como um livro no qual resplandece, manifesta-se e se lê a Trindade criadora em 3 graus de perfeição. Vestígio, imagem, semelhança. Vai ficar claro. O que os minerais têm? O que os animais têm? Todos eles que não têm alma, o que eles têm? Eles têm vestígio. Ele chama de vestígio. É palavra teológica. É uma precisão teológica. Não adianta querer procurar na criação uma outra coisa ali, um Deus, etc. Não, são vestígios de Deus.
E o homem, o que tem? Escritura, Gênesis. E viu Deus que isto, a criação, era boa, e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bom, ele curou a criação. Imagem e semelhança é porque temos inteligência e vontade. Para concluir, tem até um exemplozinho que eu vou provar. Adão. Mais perfeito do que Adão é nosso Senhor Jesus Cristo, porque se toma, é o novo Adão, que a gente sempre vê. Bom, Adão. Adão foi criado, então, mais semelhança de Deus e graça e santidade. Adão foi criado na inocência original. Quem é que ensinou Adão as coisas? Não, Deus vinha passear com ele para isso. Quem é que ensinou Adão as coisas? Adão observava as coisas. Bem, o que acontece é que Adão conhecia a essência das coisas. Então, Adão, se visse a raposa, ele deu nome. Mas raposa, lá na linguagem de Adão, não sei o que é a língua dele, significava o quê? Esse animal é astúcia. Bom, pegamos uns exemplozinhos. Está aqui a gradação da quarta via. Vários planos. Mineral. Cristal lindíssimo, claríssimo, limpíssimo. O que ele pode representar para nós? Vamos imaginar, podia se representar a pureza. Agora, um top acima dele vem o quê? Vem o lírio. O lírio é de si, porque tem vida. Ele representa mais a pureza do que um cristal. Gente, isso aqui não tem como sair. É assim. Eu subi um patamar. Ao subir outro patamar, vamos para o animal. Aquele ali, a Sibeli conseguiu ver que ele é muito fofo. Agora você vai... aí é o seu first degree, entendeu? É o primeiro degrau. Você vai ter que subir mais uma coisa. Você vai ter que... Bem, mas é isso. Ele é aquado, uma fera, um chacal, uma coisa assim que vai devorar. E se tiver um pântano para ele fugir, ele não entra no pântano. Ele morre, mas não entra no pântano. Então, por isso ele representa a pureza. Outro degrau, um degrau acima, tá certo? Vamos subir mais um degrau? Mas por quê? Santa Teresinha de Por que Jesus. ele não entra no pântano? É porque é pior mesmo do que a morte? Aqui? Não, ele quer A se morte- sujar, ele não quer se sujar da sua Ah, se natureza. sujar? né? Ah, tá. Não, eu queria saber. Ele vai se nomear. Ah, agora me lembrei o nome dele, Arminho. Esse é o Arminho. Muito usado na simbologia. Arminho. É isso. Ele... Vamos subir lá, Santa Teresinha. Gente, é evidente que Santa Teresinha representa mais a pureza do que o lírio, do que o cristal e do que o arminho. É óbvio. Por quê? Ela já tem alma. É outro degrau. Ou não é? É outro degrau. Vamos subir o anjo. Imagina aquele anjo que foi... Isso aqui é o anjo da Anunciação, pintado pelo Fra Angélico. E foi fazer embaixada junto a Nossa Senhora. Quais eram as virtudes que ele simbolizava, né? Eu coloquei aqui como exemplo desta pureza. Depois vamos lá para a Virgem das Virgens, Nossa Senhora. Também, Mata é puríssima, Mata é castíssima, Mata é inviolata e vai lá aceita. Então, em Nossa Senhora, essa perfeição se resume. Mas se eu vejo um cristal lindíssimo, ou um lírio do campo, se eu tiver um pouquinho da metafísica, além de dizer que é fofinho, né? A gente diz, olha, é um símbolo da pureza de Maria Santíssima. Bem, olha, eu acho que devemos ficar por aqui. Tem outros exemplos aí e tal, mas eu acho que assim fica um... Bom que o senhor vai ter que voltar depois para dar outra aula. Porque tem o último slide lá, que é um retrospecto, mas eu acho que nem compensa muito. Aliás, tem uma outra virtude aqui, que eu imaginei. Isso aí, outra virtude. Seria talvez a fortaleza. Imaginei. É um exercício, hein? Muralhas de Ávila. Ser bruto, feito pelo homem. Assim, irracional, bruto.
muralha de árvore. Imaginei que as sequoias aí poderiam, num certo sentido, representar a mesma ideia de fortaleza já no reino vivo. Eu imaginei que o leão pudesse representar a mesma virtude. Para achar uma foto do leão, não, o leão é muito ruim, come os bichos, etc. Ele representa. Adão, quando deu o nome para ele de leão, a essência desse animal é leão. Gente, só para dar um exemplo, né? O Adão viu o leão, vou chamar isso aqui de garfo. Isso, os nomes que Adão colocou, não é arbitrário, você não podia colocar, não, absolutamente. Aquele nome era a essência, a qualidade que Deus deu àquele animal. Esse era o Adão antes do pecado. Mais um degrauzinho? Está lá, Carlos Magno, passamos para o homem. Esse homem foi o pilar da igreja a partir do ano 700 e tanto, 800, né? É o homem da cristandade medieval, celebrado até hoje. Acima dele temos o arcanjo, São Miguel. Acima do arcanjo nós vamos ter o quê? O Senhor. Degraus. Então, essa é a quarta vida.